e o Ronda Geral já está no ar. Fique agora com o que é destaque que você acompanha com a gente. Polícia investiga a morte de universitário que deu carona para um desconhecido. O crime aconteceu na Serra e nada da vítima foi levado. Abre um leque de possibilidades que englobam, por exemplo, crime passional, vingança ou até de mando. A morte de um adolescente também na Serra. Ele estava em um bar quando o crime aconteceu. A família acredita que o menor tenha sido morto por engano. O atirador ainda correu atrás dele, efetuando disparos. Tanto que aqui no chão onde ele caiu, nós encontramos, esse chumbinho aqui, de um dos tiros que foram disparados. E no Ronda de hoje vamos falar sobre a distração ao usar o celular. Mais um acidente aconteceu. Uma jovem morreu ao fazer o vídeo selfie no trânsito. Já estamos no ar. Ronda Geral. Oferecimento. Distriferro. Telha Galvalume sob medida até 12 metros. 2127-4000. Boa tarde, pessoal. Começamos o Ronda agora com uma matéria que envolve mistério. Gostaria que você acompanhasse bem de perto, porque é um assunto bastante interessante. Vocês até já ouviram falar, mas não com o olhar que nós vamos fazer agora para você. Uma reflexão que você vai entender um pouco desse mistério que envolve a morte do universitário lá de Linhares. Lembra que ele deu carona a 2 pessoas? Vamos agora para o LED assistir a matéria e você vai entender o porquê que eu estou falando do mistério nesse crime. Vamos! A morte do chefe de manutenção, João Frolic, de 51 anos, deixou parentes surpresos. Ele saiu ontem de Linhares com destino ao aeroporto de Vitória, onde buscaria os patrões que chegavam de uma viagem. Trazia de carona 2 pessoas. Uma conhecida e um homem que deu carona a pedido de um conhecido. E foi esse homem o autor da morte. João Frolic foi morto com 3 tiros nas costas. A polícia trabalha com a hipótese de homicídio para esse crime. Ou seja, abre um leque de possibilidades que englobam, por exemplo, crime passional, vingança ou até de mando. A polícia só descarta o crime de latrocínio, ou seja, assalto seguido de morte. Isso porque nenhum objeto de valor da vítima foi levado, a não ser o celular. Uma peça importante neste mistério que pode ajudar a elucidar o crime, identificando o autor e o mandante. O assassino levou o casal para uma área deserta, mata dentro, na região do bairro Belvedere, na Serra. Ferida, a cerimonialista usou o carro para pedir ajuda na Polícia Rodoviária Federal. O corpo de João ficou em meio à mata com os pertences. Pois é, pessoal, o mistério que envolve essa morte é o seguinte, prestem atenção. Ele dá carona a uma colega que já estava combinado, alguém liga para ele e pede para dar carona a uma outra pessoa e ele faz prestativamente, interior, onde as pessoas se conhecem, tem uma confiança, ele presta esse serviço e traz essa pessoa para cá. O interessante é que eles andam bastante, rodam muitos quilômetros, mas esse carona assaltante assassino resolve cometer o crime perto da Polícia Rodoviária Federal, na região de Belvedere, perto aí do Seringal, onde as coisas aconteceram. Ou seja, por que tão longe, por que ali, por que o crime? O mais interessante, como eu disse na matéria, todos os objetos de valor ficaram. Só o celular que pode identificá-lo foi levado. Se você sabe de alguma coisa, 181, não esqueça de ajudar. A violência com as próprias mãos. Na Serra, um suspeito de assalto praticado ali naquela região foi alcançado pela população e levou uma surra no meio da rua. Foi em São Diogo, na Serra. Vamos rever? Rogério, no LED. O homem suspeito de cometer assaltos no bairro São Diogo, na Serra, é esse que aparece sem camisa e com bermuda azul. Ele está cercado por populares revoltados. O homem levou uma baita surra ontem,
depois que, segundo populares, foi flagrado assaltando moradores que aguardavam para pegar um ônibus no ponto da região. Os ânimos ficaram exaltados e, em determinado momento, o suspeito dos crimes chega a cair no chão. Ele leva chutes e é agredido com um guarda-chuva. Os populares ainda dão um aviso ao suspeito. Se roubar aqui de novo, vai comer o pau, hein? A polícia militar foi acionada e o homem foi levado à Delegacia Regional da Serra. Pois é, o assaltante ali, como nós estávamos vendo, fora de forma, não consegue correr, só podia terminar nisso mesmo, né? O ideal seria que ele tomasse vergonha na cara e parasse de roubar das pessoas e fosse trabalhar, o que seria muito interessante, afinal de contas emprego tem, porque todo mundo sabe se virar. A gente viu aí a matéria nesses dias do palhaço Chorão, que foi para a rua fazer alguma coisa para tentar sustentar a própria família. Então não vem com esse papo de que não tem emprego, não, porque cada um tem uma habilidade, sabe usar, basta descobrir, não é verdade? Bem, então agora aqui no Ronda a gente continua falando da morte de um adolescente que também aconteceu na Serra hoje. Ele estava em um bar, quando o assassino chegou, não se incomodou com as pessoas que estavam ao redor, tampouco com a família do adolescente que estava ali, e atirou em direção ao rapaz. A família acha que a morte pode ter sido por engano. No LED aqui comigo agora. Gabriel Andrade Parreira, de 17 anos de idade, esperava por um amigo neste bar, que fica em Eldorado, na Serra. Era por volta das 8 horas da noite. Ele estava acompanhado de alguns familiares, quando foi surpreendido pelo assassino. Apesar do número expressivo de pessoas no local, o assassino não se incomodou e atirou. Gabriel tentou correr do assassino em direção à casa dele, que fica próximo ao bar onde ele estava. Acabou caindo neste local aqui. A família ouviu os tiros e veio ver o que estava acontecendo. Foi quando encontrou com ele caído exato neste local. O atirador ainda correu atrás dele, efetuando disparos. Tanto que aqui no chão onde ele caiu, nós encontramos, esse chumbinho aqui de um dos tiros que foram disparados. A família socorreu o Gabriel até o hospital, mas acredita que durante o trajeto ele não resistiu aos ferimentos e morreu. No local também encontramos essa cápsula de calibre 38. Gabriel tinha 9 perfurações pelo corpo. A família, ainda surpresa com a morte dele, acredita que Gabriel possa ter sido morto por engano. Garoto novo, ele era tranquilo, fiquei até bobo de saber. Eu creio que foi engano, por um fato dele não ser um menino brigão, não ter inimigos. Ele não mexia com tráfico, drogas, essas coisas, não? Que eu saiba, não. Ele era um menino muito tranquilo. Por engano ou não, tinham muitas pessoas ali no local na hora do crime, então vamos àquele pedido de sempre. Se você viu, sabe de alguma coisa, 181, ajude essa família, porque afinal de contas, esse crime também não pode ficar impune. E agora vamos mudar de assunto. Vamos chamar o Jean Walker, porque ele tem um recadinho para você aí de casa. Fala, Jean! Ei, Suzy, boa tarde. Alô, você aqui de casa, boa tarde, que está ligadinho aqui no Ronda Geral. E eu tenho uma notícia muito legal. O MZD Max é um produto que invadiu o Espírito Santo, ele é sucesso em todo o Brasil e aqui não seria diferente. Você que está sofrendo com dores, preste muita atenção nesse recado. Está sofrendo aí com reumatismo? Sim, com reumatismo. Também artrite, artrose, doenças inflamatórias, bursite, gota, esporão, insônia, irritabilidade, fadiga, taquicardia no coração, seu coração está acelerado? Então liga agora, 0800 878 7998. A ligação é grátis, é só ligar, 0800 878 7998. O MZD Max ajuda na prevenção de doenças
cardiovasculares, regula o nível de açúcar no sangue, regula a frequência cardíaca e a pressão arterial, previne formações de pedras nos rins e fortalece os ossos e aumenta a imunidade. Liga agora, 0800 878 7998. Volto a dizer, a ligação é grátis. Liga aí, 0800 878 7998. E o melhor disso tudo, você que está ligadinho aqui no Honda, é só dizer que você está assistindo o programa e você vai comprar o MZD Max em 3 vezes sem juros no seu cartão de crédito e no boleto bancário em 2 vezes. Então vou repetir, 0800 878 7998, entregamos em 24 horas em qualquer lugar do Espírito Santo. Viva Nutracêuticos, viva essa ideia! Valeu, Jean, muito obrigado aí pelo seu recadinho. E agora nós vamos falar de um assunto que está muito em voga. É a era digital. Cada dia que passa, o celular ganha mais espaço na vida da gente, não é verdade? O aparelho quase que está grudado aqui na pele. Mas é esse grudado aqui na pele, que fica juntinho, porque nós não largamos eles para nada, acaba causando problemas. Principalmente quando a gente está na rua e distraído. Portanto, você sabia que para usar o celular precisa ter limites? Senão isso vai lhe causar graves e grandes prejuízos? Bem, nós vamos mostrar agora uma matéria muito interessante exatamente sobre o uso do celular dentro de carros e que acaba resultando em acidente. Nós já mostramos isso essa semana e aconteceu de novo. Vamos para o LED ver? Basta olhar para os lados que provavelmente você vai encontrar alguém com o celular nas mãos. O problema é quando o uso do aparelho tira a atenção. E são muitos casos em que o telefone, mais especificamente a internet usada de forma errada, causa problemas. Um vídeo recente foi postado na internet e mostra o momento em que 5 amigas sofrem um acidente de carro. E foi exatamente o uso do celular que causou a distração das meninas. Uma delas fazia um vídeo selfie. Todas cantavam e dançavam, inclusive a motorista do veículo. Ela acabou perdendo o controle da direção e o carro capotou. Uma das jovens acabou morrendo, outra continua internada em estado grave. Esse caso aconteceu em Teresina, no Piauí. Um outro caso bem parecido aconteceu semana passada na Ucrânia. Uma modelo de 16 anos acabou morrendo. Da mesma forma, ela e a amiga que dirigiu o carro também faziam um vídeo selfie e se distraíram. Casos que terminaram em mortes, que podiam ser evitados. Para usar o celular, é preciso ter bom senso. A sua vida pode estar em jogo. Pois é, e para falar sobre essa distração causada pelo uso excessivo do celular, nós convidamos a psicóloga Cássia Rodrigues, que já está aqui no estúdio para bater um papo com a gente. Tudo bem, Cássia? Bem, Suzy, obrigada. Pois é, Cássia, nós acabamos de ver vários exemplos de que o mal que o celular causa quando você presta muito mais atenção nele do que ao seu redor. E a gente está perdendo esse contato, né, visual, esse contato de pegar, conversar, falar. E o celular está tomando conta. E olha os prejuízos que já causou. Essa semana, se não me engano, a gente já mostrou 2 casos de acidentes sérios. O que está acontecendo?
Nós, os psicólogos, nós demos um nome, porque nós caracterizamos às vezes, né? Nomofobia, o medo de ficar sem o aparelho, é nomobile, você não ter aquele contato. E esse tipo de abuso que as pessoas estão fazendo com o celular é um perfil das pessoas que estão mais inseguras, que estão mais ansiosas, porque nem todo mundo é viciado. O celular é um aparelho bom, o smartphone é excelente, mas quando você faz uso indevido, você põe em risco a sua vida, como as meninas da Ucrânia, como essas meninas do acidente de carro aqui, uma chegou a morrer, 2 na Ucrânia morreram. E hora ou outra você está atravessando uma rua e que você não tem controle. O que eu percebo? Se você tem um grau de ansiedade muito grande, controla. Vê se você está colocando o aparelho mais para falar de você do que você mesmo usando o aparelho. Significa que você está transferindo para uma rede social todos os seus problemas. A rede social passou a ser o seu psicólogo. Exatamente. O seu amigo íntimo, o seu colega de trabalho. Ele está ali, é o seu celular. Então ele passa a ser uma parte sua, como eu falei, está grudada aqui na pele. Tanto que hoje a lei já está proibindo na sala de aula, né? Que traz muito prejuízo. Nem deveria nunca ter entrado na sala de aula, exatamente, né? Para falar a verdade. O aparelho celular não é de tudo ruim, é excelente, ele encurta as distâncias. Só que a gente tem que ver quando ele controla a nossa vida, quando você precisa da curtida da foto, quando você... Não estou fazendo apologia falando que as mídias sociais são negativas, não, são excelentes. Mas você não pode viver tendo 5 milhões de amigos. A gente, no máximo, consegue ter 5 amigos, de verdade. Então, se você precisa daquela demanda exagerada, é porque algo está mal em você, você tem que voltar para você, você tem que analisar em você. Quando você volta para você, você tem mais controle. É o narcisismo do telefone, ou seja, eu tenho que me ver, eu tenho que ser aceita. Antigamente eram os adolescentes que precisavam se enturmar. Eles precisavam sempre passar por um tipo de iniciação para dizer que dentro do grupo eles eram aceitos. Agora isso passou, foi transferido para o celular? Foi, porque esse narcisismo que você falou do senso comum, mas usar esse saber para o senso científico. Essa sede que você tem de ter poder e controle, narcisismo na verdade é isso. Você precisa o tempo todo se sentir, porque você não é. Então quando você coloca na rede social, você se sente. Aí você não tem autoestima, aí você passa a ter uma autoestima construída por algo externo a você. E é exatamente o que você falou. Ou seja, o que nós devemos fazer é usar sempre tudo com moderação. Aquele ditado que a vozinha, que a bisavózinha passava, né? Caldo de galinha não faz mal a ninguém, mas tem que ser com moderação, né? Exatamente. Olha o perigo, né? Você colocar em risco a sua vida, se quiçá atravessando uma rua. Não vamos falar perceber o caso grave do acidente de carro, mas quantas vezes você está atravessando uma rua, você não vê um carro e você pode ser atropelado. Gente, é assim, caldo de galinha nunca fez mal a ninguém, então... Mas com moderação é bom, né? Porque tudo senão pode causar dor de barriga aí. Na verdade, tudo. Ou seja, também tem que ser com moderação. Tudo que é muito intenso, a gente como psicólogo já percebe que tem um vício, né? E nomofobia é um vício de ficar sem o medo de celular. Fobia e medo, nomobile. Então, nomofobia é o nome desse transtorno hoje em dia. Você tem alguma dica para as pessoas, agora para concluir o nosso assunto, sobre esse problema tão grave que é se grudar ao celular a todo momento? Escuta o que seu pai e sua mãe falam, o que seus amigos falam, o que seu esposo fala. Se eles estão falando que você está o tempo todo no celular, pode ser que você esteja. E busque ajuda. A terapia, ela muda o comportamento. Então, quem sabe você possa fazer uma terapia e mudar seu comportamento. Com certeza, Cássia. Muito obrigada por estar aqui com a gente, dando essas dicas tão importantes. Bem, agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco tem flagrante de assalto a uma pedestre, onde o criminoso sequer desce do carro para assaltar. Fica de olho, daqui a pouco a gente mostra isso daí. Vamos falar agora sobre um nível de ousadia, descaramento e, para ser sincero, não tem nem palavras. O que nós vamos mostrar para vocês é um assalto que aconteceu ontem por volta do meio-dia em Cobilândia. Olha a que ponto nós chegamos. O assaltante nem sai do carro. Ele anuncia o crime ainda ao volante. Ele está nesse carro branco. Além de levar o celular da pedestre, ele a ameaça. Pensa bem, olha lá. E o criminoso ainda dá ré e foge no carro. Como eu disse, esse fato aconteceu ontem por volta do meio-dia e teria sido o mesmo bandido que está cometendo vários crimes ali na região de Cobilândia. Você percebeu o nível que nós chegamos? O cara assalta dentro do carro. Ele ameaça sair, a vítima não tem como fazer, não tem por que reagir. Já chega ali e entrega, né, o celular para a pessoa ao volante. Você não acha que isso é um abuso? Você não acha que nós já chegamos a um ponto que essas coisas precisam parar? É inadmissível ver o que nós acabamos de assistir. Mas
vocês têm uma surpresa, porque ele voltou. Jean Walcher está de novo aqui no Ronda com um recadinho para você. Fala, Jean. Ei, Suzy, estou de volta. E o Marcos acabou de me ligar e fez uma promoção maluca aqui para o povo de casa que está assistindo o Ronda Geral. O MZD Max é um produto que faz sucesso no Brasil inteiro e já está fazendo o maior sucesso no Espírito Santo. Preste atenção nessa novidade que vai mudar a sua vida. Você que está assistindo o programa e está sofrendo com dores, segue aí pra você. Tá sofrendo com reumatismo? Ai, 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 ui, ui. Artrite, artrose, doenças inflamatórias, bursite, gota, esporão, insônia, irritabilidade, fadiga, taquicardia no coração, coração acelerado? É só ligar. 0800 878 7998. A ligação é grátis, eu vou repetir. 0800 878 7998. O MZD Max ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, regula o nível de açúcar no sangue, regula a frequência cardíaca e a pressão arterial, previne formações de pedras nos rins e fortalece os ossos e aumenta a imunidade. Ligue agora 0800 878 7998, a ligação é gratuita e eu vou falar de novo, 0800 878 7998. Agora olha só, você que está assistindo o Ronda Geral, uma promoção imbatível. Você vai pagar em 3 vezes no seu cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu. 3 vezes no seu cartão de crédito e ainda no boleto bancário em até 2 vezes. E o melhor, em 24 horas você recebe o MZD Max em sua casa. O MZD Max é um sucesso e eu repito, 0800 878 7998. Viva Nutracêuticos, viva essa ideia, Suzy! Obrigada, Jean. Valeu pela dica. Bem, nós vamos fazer uma pequena pausa, um intervalo e já já nós voltamos com a sua participação no Facebook. Aguarda aí, hein? Tô de olho. Olá, pessoal. Vamos agora à sua participação no Facebook. Vamos aqui na tela ver o que está sendo comentado. Marcelo Leonardo, sempre linda. É um prazer receber seu charme, talento e elegância em nossa casa. Muito obrigada. Bem, Oséia Souza, estamos ligados no volume Max, sempre linda, abraço para o Jean e para o filho dele, o Miguel. Obrigado, Jean, tá mandando dizer obrigada para você também. A Claudineia Lúcia, parabéns pelo programa, muito obrigada, é feito para vocês. Luzinete Souza, adoro, boa tarde para todos vocês. A Marlene Vasconcelos, boa tarde, Suzy, seja bem-vinda, manda um beijo para minha neta Alice e o filho Maxwell Júnior. Um beijão para vocês dois. Vamos lá, vamos mais. Giovana Queiroz, linda, boa tarde. Boa tarde, querida. Pérola Viana, boa tarde. Mande beijos para meu pai, seu Benjamino, a mãe Marlene, a vovó. Eles são de Vitória. Obrigada, Selma. Um beijo para todos vocês. E agora, no finalzinho do nosso programa, queremos mandar um parabéns especial para o nosso colega de trabalho, Paulo Cheroto, que está fazendo aniversário hoje. Para você, Paulo, nossos parabéns à equipe do Ronda, do TN, está todo mundo aí te desejando muitas felicidades. Gostaria de mandar um beijo também para a galera dos grupos do SOS 190, Notícias Capixabas, Ronda Policial, essa galera ótima que ajuda a gente a trazer a notícia para vocês todos os dias. Mandar um abraço e um beijo também para um filósofo lá da Serra, amigo meu, Ailson Mendes. Um beijão para você, para o Marcelo Carvalho também, que é marido da empresária Adriana, lá de Nova Brasília. Para vocês aí que assistem o Ronda todos os dias, o nosso muito obrigado. Que Deus continue acompanhando, iluminando e protegendo todos vocês. Tchau, até amanhã, eu espero vocês.